fato é claro, a primeira coisa é você tomar decisão. Hoje, muitas pessoas falam assim, Lúcio, eu queria estudar, o cara estudando, né? Eu queria estudar para delegado, mas eu também estou pensando em estudar para a Guarda Municipal aqui do interior do Paraná, mas também tem um concurso para, sei lá, para a Caixa Econômica Federal e para eu também, sei lá, o cara começa a dar 5 opções. Então a primeira coisa é tomar uma decisão, o que você quer realmente. Não, Lúcio, mas eu não tenho como decidir agora, eu preciso passar num concurso. Então, vá fechando o funil, pelo menos para você ter uma área. Você não pode estudar para a área fiscal e para a área policial. Você não pode estudar para tribunal e estudar para a área policial. É muito difícil. Então, você tente pelo menos, fechar ali o funil para aquilo que você vai ter várias matérias em comum. Então, isso é uma coisa bastante básica. Se você não tomar essa decisão, você vai fazer com muitas pessoas. Aí sai um concurso, eu faço. Aí você vira um super kamikaze, porque todo concurso você vai caindo. Então, tome a decisão e decida estudar a médio prazo. Beleza, essa é a primeira coisa. Antes de estudar, tem que ter o planejamento. Porque a execução sem planejamento vai fazer como aquele banco que disse que fez um marketing danado dizendo que ia acabar com as filas. Aí ele te dá uma senha, você fica 3 horas com a senha na mão. Não tem fila. É todo mundo espalhado no banco, não tem fila, mas você fica 2 horas com a senha na mão. Então, não há planejamento e você executa da forma errada. Então, é como se você melhorasse o cocô. Né? É um cocô, porque continua sendo uma fila virtual, só que ele botou a senhazinha em cima do cocô com um númerozinho. É isso. Então, se não há planejamento, a execução ela é ruim. Então, tem que ter o planejamento. E o planejamento é sempre pré-edital. E aí, você tem que ter a ideia exata que esse pré-edital, ele pode ser um concurso que já passou, né? Um concurso passado da mesma carreira, ou pode ser um edital virtual. O que é um edital virtual? De uma carreira que seja similar. Então, por exemplo, se você está estudando para perito da Polícia Civil, você pode pegar um perito de outro estado, mais ou menos, para ter base. Você poderia pegar o último perito aqui, porque é muito recente. Mas imagine que seja um concurso para perito que já não tem há muitos anos. Minha esposa sempre sonhou com um concurso, ela é formada em farmácia. Ela sempre sonhou com o concurso da vigilância sanitária aqui, que nunca sai. Então, há muitos anos esse concurso está... E aí, como é que ela faz? Né? Então, assim, vem em outros estados, vem em outros locais, e é isso que ela faz. Ela pega o edital e ela se baseia no edital virtual. Ou seja, aqui um edital de outro estado, de outro local, que seja parecido com aquele edital que ela quer. Né? Então, é isso que ela faz. E ela já tem muitos anos, desde que eu conheço minha esposa já há mais de 10 anos que ela vem estudando para esse concurso que nunca chega. Mas, enfim... Ela decidiu por um edital virtual. Decidiu por um edital virtual, quando você pegar, principalmente na área que vocês querem, que é uma área técnica, e mesmo que não seja, mesmo que você esteja estudando para agente de polícia, para escrivão de polícia, como vai ter ou para qualquer outra coisa, dentro do edital, e aí eu estou falando de análise de edital já, quando você pega o edital, existe sempre... no edital, informações que você pode gerar uma classificação. O que geralmente as pessoas fazem? Elas pegam o edital e falam assim, ponto 1, medicina legal, ponto 1. Aí ela vai lá, ponto 2, ponto 3, ponto 4. Se eu fosse estudar medicina legal hoje, há muitos anos que eu não estudo medicina legal, desde a faculdade. Na minha prova não teve, de delegado não teve medicina legal, que é um absurdo, né? Mas não teve. Mas imagine que eu vá estudar medicina legal. Eu vou estudar ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4? Não. Eu vou pegar o edital. Por exemplo, vou pegar a disciplina Medicina Legal, vou ler todos os pontos e vou classificar os pontos. Gente, geralmente eu escrevo isso. Como eu não vou conseguir escrever, vai tentando acompanhar, depois eu posso disponibilizar o vídeo para vocês, tá? Mas a primeira coisa, então, pegue o edital e faça uma classificação em 3, eu chamo de técnica das 3 cores. Em 3 cores. Por exemplo, estou pegando um exemplo de medicina legal aqui, Paulo, porque você está aqui e porque vai se encaixar exatamente no que eu quero falar. Como eu trabalhei na delegacia de homicídios, eu tinha que saber um ponto específico da medicina legal, que era principalmente tipos de ferimentos, né?
que a gente tinha que saber. Tinha que saber a questão de tanatologia, que chama? Que estudo da morte. Tinha que saber rigor cadavérico. Eu tinha que saber negócio de livores, tudo isso, porque era importante na investigação. Às vezes, a pessoa, enfim, você conseguia derrubar álibi só com o que o corpo estava te demonstrando ali no laudo. Então, eu aprendi a ler laudo. Não era especialista, mas como eu conversava muito com os médicos, ia muito à perícia e falava, como é que é isso aqui? E essa trajetória? O que aconteceu? O que não aconteceu? A causa da morte é isso, por isso, por isso. Então, gente, em tudo na vida hoje, você sabe um pouquinho. Então, não tem sentido eu começar lá do zero. Então, o que eu faria? Esse ponto, eu botaria que eu tenho algum conhecimento. Então, você pode classificar em 3 cores. Primeiro, eu domino. Geralmente, no edital, você fala que domina uma coisa, e se você fala que domina mais de 5% do edital, você está mentindo. Então, não vai ser mais do que 5% de todo o edital você vai falar, eu domino, a não ser que seja professor da matéria. Provavelmente o Paulo, que é professor de medicina legal, vai pegar e vai falar, eu domino aqui 90% desse edital. Sempre vai ter alguma coisa que ele vai precisar reler, mas eu domino. Mas, em geral, de todo o edital, gente, isso é uma coisa tão simples que as pessoas não fazem. Pegou? Isso. Segundo, quais são aqueles pontos, aquelas informações dentro de cada disciplina? Então você vai marcar com uma cor aquilo que você domina. Vamos supor, cor verde. Você domina. Com uma outra cor, vamos supor com uma cor azul, você vai marcar todas aquelas matérias que você já estudou alguma vez, que você, talvez, se caiu uma questão de uma chance de em alguma porcentagem você poderia acertar, talvez por exclusão. Então você já estudou, mas precisa reestudar aquilo. É o meu caso de medicina legal. Eu tenho algum conhecimento desse ponto, eu marcaria com uma cor azul, por exemplo, esse assunto. Todo o resto que eu nunca estudei, tem parte de medicina legal que é Código de Processo Penal, né, Paulo? Que eu já estudei demais, que fala da perícias, peritos, o tratamento do Código de Processo Penal, das provas em processo penal, dei aula disso, então eu domino. Olha só, eu estou puxando da memória aqui, um edital de medicina legal, um edital de concurso que cai em medicina legal, mesmo não tendo estudado medicina legal desde a faculdade, ainda consigo morder algumas coisas. Então, a partir daí, quando você tem o seu edital colorido, impresso, é muito importante que ele seja impresso, em um local visível, você pode avançar do edital como se fosse um bicho comendo o edital, assim. Porque aí você não começa do edital de fora para dentro, mas de dentro para fora. E aí você pode tomar decisões. Por exemplo, você pode tomar a seguinte decisão. Eu vou estudar todos os pontos que eu não domino, vou avançar para os pontos que eu domino menos e terminar próximo da prova com aqueles pontos que eu mais domino, só para fazer uma revisão. Só estou dando uma ideia. Quando você tem o conhecimento do edital, você pode tomar esse tipo de decisão. Você pode decidir, por exemplo, numa revisão, estudar uma coisa e não estudar outra. Não, isso aqui eu dou aula disso aqui. Isso aqui é tranquilo. Isso aqui está tranquilo. Eu vou aqui, talvez, em direito tal, que está difícil para mim. Então, quando você colore o edital, quando você faz essa técnica das 3 cores, aí você vai reclassificando o edital. Depois de um tempo, você imprime o edital de novo, faz uma nova análise do edital e vai fazendo isso até você fechar o edital.